Por exemplo, no dia que eu fiz propaganda ilegal de cigarro. Agora você vai querer saber essa história. O jeito que eu falei o título já é muito mais impactante, sacou? E a história não aconteceu dessa forma, mas é o jeito que você mas conta. é uma tentativa de você já induzir a pessoa, o que não é uma mentira, Não é uma porém é a mentira. forma que você conta. Exatamente. E claro que existe. Mais aqui uma vez, mais uma entrevista. E dessa vez, eu falo isso pra todo convidado, tá? Mas você não é todo mundo. E você não é todo convidado. A gente tem uma Essa história. é verdade. Uma das figuras mais queridas da história desse canal, que nunca apareceu nesse canal, mas tem um motivo. Porque lhes apresento JP Costa, né? Mais conhecido aí no Instagram, no YouTube como o JP Costa. Mais conhecido por quem, Vitor? Uma galera aí, pô. Uma galera. A gente que foi vencedor lá nos auges de 16 anos de idade. A gente tinha uma câmera na mão e um guardadinho no coração e é isso aí, vambora. E a gente foi vencedor do Desafios das Não Estrelas do YouTube. Exatamente, a gente participou do desafio do canal do Chico Rezende. Isso. Né? Foi ali que na verdade a gente começou a produzir um pouco antes, mas a gente... Não, na realidade eu até lembrei disso na conversa que a gente teve com o Lucas Sabrini, vou deixar o card aqui em cima. Verdade. Tem inclusive no podcast Cast de Ferro, essa conversa aqui vai estar disponível, vai ter uma conversa especial com o JP Costa, Olha aí. falando sobre a Matrix. Sensacional que ficou esse podcast, ficou sensacional. Que viagem. Entra lá no nosso podcast Cast de Ferro, que você vai ter mais conteúdo além desse aqui também. E nessa conversa com o Lucas Sabrini, que foi a primeira entrevista que a gente fez aqui no canal, Eu vi. eu conheço o Lucas Sabrini da época da escola e a gente fez um vídeo, né? A gente fez um clipe pra banda dele. A gente fez o primeiro clipe da Primeiro banda. clipe da banda e era o nosso primeiro vídeo, assim, fazendo junto. E era uma coisa tentativa de uma coisa um pouquinho mais profissional e ficou simplesmente uma merda, né? Não, ficou uma merda, mas ficou muito bom pra dois caras, Sim, dois moleques a gente tinha 15 anos, de 15 na a 16 época, anos. Era bizarro. Produzindo, né? E depois a gente começou a fazer coisas mais junto, né? A gente começou a fazer teve esse desafio das Não Estrelas do YouTube que a gente ganhou. Depois a gente fez alguns curtas. E depois a gente nunca mais fez mais nada, né? Não. Tô zoando. Naquela época ali na escola, eu já fazia vídeo pro YouTube, né? Já tinha algumas produçõezinhas ali no meu canal. E você já escrevia. Tu tinha... Pô, Hã? Será que escrevia mesmo? Escrevi, pô. A gente, o Sabrina chamou a gente pra fazer o clipe porque tu era roteirista, pô. Não, na realidade, sendo bem sincero, não era porque eu era roteirista, não. É porque eu gostava de ver filme e eu queria ser roteirista, mas eu nunca tinha escrevido. Escrevido é óbvio, é complicado. Eu nunca tinha escrito o roteiro da minha vida. Assim, eu tinha umas ideias, uns sonhos que eu anotava e escrevia. Eu gostava muito de fazer redação também, né? Mas roteiro nunca. Mas você curtia cinema, já era uma... Sim, já era gatilho. uma inspiração ali. Eu já tinha vontade de fazer cinema na faculdade também, nunca fiz, mas tinha vontade. Aí chamaram a gente fez, né? E aí depois a gente começou a produzir junto, né? É. E aí fast forward ali uns 3 anos, cada um foi fazer uma faculdade diferente, ainda trabalhando muito com audiovisual. E a gente teve uma belíssima ideia, uma das grandes ideias da história da humanidade. A gente desenvolveu a Nuts Film Company. A gente abriu uma produtora. A maior produtora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, talvez, não, né? A gente pegou uns trabalhos legais, cara. Mas não, a gente fez coisa bacana. A gente pegou... Não, foi muito foda, cara. Foi muito experiência importante. muito maneira. Foi muito importante pra gente... Foi a primeira experiência de empreendedorismo nas nossas vidas, né? E a gente tinha 18, 19 anos, sabe? Foi. Era, assim, terceiro, quarto período. 19. Não, a gente já tinha não, 20. eu tinha 19. É porque até mais novo, né? É verdade. Eu tinha 20. É verdade. Tinha Mas ainda assim a gente era novo. Muito, a gente abriu uma produtora. Sim, e rendeu. Hoje a gente pode falar que a gente abriu e fechou uma empresa. Exatamente. É, porque rendeu e depois não rendeu mais. E aí cada um foi pro seu lado. Sim, mas a gente conseguiu bastante. Assim, eu acho que tanto financeiramente quanto de aprendizado a gente teve muitos ganhos ali. Foi um sonho, assim, de tipo, vamos abrir nossa empresa. Porque acho que a pessoa que trabalha com audiovisual, na época que eu trabalhei da Globo, né, eu sofria muito disso. Eu falei, eu queria estar fazendo do meu jeito, sabe? Sim, assim, total, dá pra fazer do seu jeito, mas você segue regras, você segue protocolo. Então, você fazer as coisas do seu jeito, acho que pro criador, né, pro cara que produz as coisas, é um sentimento que é difícil de você tentar querer ficar aí. Sim. Todo o respeito do mundo a quem tem um emprego fixo. E eu respeito muito essas pessoas porque eu não consigo. E às vezes eu penso, será que não era bom, né? Mas, de certa forma, foi essa experiência, né? De falar, a gente tem que assumir a responsabilidade. A gente pegou um cliente grande, a gente fez trabalho pro zoológico, pro aquário do Rio. A gente fez vídeo que bateu 700 mil visualizações no Facebook.
E era uma responsabilidade era nossa, sabe? De a gente fazer as coisas de não... E aí, meu filho, cadê o vídeo que você me prometeu pra fazer? Não dá mais pra enrolar. Então foram todas essas narrativas que a gente foi criando, né? Fazendo parte e foi definindo o que a gente é como profissional, como contador de história, né? A gente pegava... Eu lembro que a gente pegava muito... Esse, na verdade, foi um ponto que eu acho que levou o fim da produtora ali, né? Mas o fim não como se fosse uma coisa ruim, né? Foi uma evolução. Mas que a gente resolveu fechar, terminar a produtora, foi que a gente pegava muito trabalho diferente, assim, a gente pegava... a gente não tinha um foco, né? A gente não tinha um foco. Justamente porque era muito o que a gente queria fazer. Então, cada um fazia muito o que queria fazer, né? O que tinha vontade de fazer. E isso foi muito bom pra gente também, né? Claro, é porque a gente começou a se postar, e isso é uma coisa que todo profissional de qualquer área tem que fazer. Mas quando a gente fala de tudo isso que aconteceu, acho que a principal coisa que me fez... A grande lição que eu tirei dessas histórias todas foi exatamente sobre como que as histórias importam pra mim, sabe? E desde então, assim, tenho estudado muito sobre storytelling. Acho que é o grande foco, assim, tanto na minha carreira profissional, é de como entender, criar conteúdo que seja relevante para as pessoas, sejam histórias relevantes para a pessoa. E eu vim chamar exatamente a pessoa que eu conheço que sabe tanto quanto disso. Que isso. Você falou a palavra mágica aí, relevante, né? Eu acho que storytelling, na verdade, é contar a história relevante, né? É clichê essa frase, a gente até brincou aí. Mas storytelling é isso. É você pegar uma história que pode não ser relevante pra muita gente, mas fazer que ela fique relevante, sacou? Eu brinco no sentido de, explicando mais nisso. Eu acho que eu costumo falar que um bom telling, né, quando você sabe contar uma história, você consegue salvar uma história ruim, mas se você não souber contar a história, não importa o quão boa ela seja, que você não vai conseguir salvar. Que você não vai conseguir prender atenção, você não vai conseguir passar aquela história pra ninguém. Porque contar a história, né, é muito além do simples acontecimento. Totalmente. A história é uma versão dos fatos ali do que está acontecendo. Exato. E tem muitas formas interessantes de você fazer isso. Seja você exagerando, seja você dando destaque para aquilo que você consegue. Sim. Inclusive tem um vídeo bacana que a gente fez aqui no CDF há muito tempo atrás. Vocês fazem muito vídeo. A gente fez muito vídeo. Sobre tudo. A gente tem vídeo sobre tudo. E a gente vai refazer esse vídeo de storytelling. Boa. Porque esse vídeo tem, 40 mil visualizações. E isso eu acho o vídeo horrível, eu tô todo escuro. 40 mil? 40 mil visualizações. Eu acho o vídeo horrível. Eu faria um vídeo muito melhor do que eu faria aquele hoje em dia. E exatamente, tem um comentário, que é um comentário negativo, que ele fala exatamente isso. Ele fala, pô, cara, como é que você quer ensinar os outros a contar uma história se você não, tá contando muito bem a história? Beleza, outras pessoas gostaram, não tenho que ficar levando todo comentário crítico ao pé da letra, mas é você contar aquela história, aquilo que você está passando, aquele conteúdo que você está passando, e não necessariamente precisa ser uma história, mas você aplicar o storytelling aquilo que você quer passar, é uma forma de você deixar aquele conteúdo mais volumoso, né, mais bem acabado. E a parada toda é essa, que a gente vive hoje numa sociedade que você sempre tem que estar passando o conteúdo mais volumoso, porque ele sempre está disputando com muita coisa, né? E qualquer coisa, eu acho que as pessoas, quando a gente fala storytelling, parece muito que a gente tá falando só de roteiro, de tipo assim, vou fazer um roteiro de um filme, mas na real qualquer coisa é storytelling. Sim. Assim, pode parecer um pouco insano essa forma de pensar, mas a partir do momento que você acorda, você tá contando história. Quando você fala com alguém, você tá contando história. Sim. Então, uma simples mensagem que você manda pra alguém é uma forma de contar história. Então, eu acho que todos esses ensinamentos, essas técnicas de storytelling servem pra vida, pra fazer um podcast, pra gravar um vídeo, pra gravar um story, tipo, no Instagram, pra qualquer coisa. E isso é uma parada interessante, porque muitas vezes quando a gente fala de storytelling, eu sinto que as pessoas atrelam muito ao lado profissional da coisa. Sim. E, é muito importante você usar o storytelling no lado profissional da coisa, e quando você vai fazer uma apresentação no seu trabalho, a chance de você, com uma apresentação que tem um storytelling, vender melhor seu peixe, de você concluir o seu argumento melhor, você ser mais assertivo nos seus argumentos, é usando storytelling também. Sim. Mas é no dia a dia, né? Exato. É como que a gente entende e o quão importantes são as histórias para aquilo que a gente quer construir, para a narrativa que a gente quer construir na nossa vida, né? Como que a gente... Exato. Como que a gente constrói a história da nossa vida. É isso. E o ponto de você aplicar e de você estar atento pro storytelling no teu dia a dia, na real, é justamente... Isso ajuda o teu lado profissional. Você não tem que pensar, naquele momento que você está construindo a apresentação, você não tem que pensar, buscar técnicas de storytelling e construir aquilo. O storytelling tem que estar na tua veia, sacou? Sim. Isso tem que ser natural pra você. E quando você passa a prestar atenção no teu dia a dia,
no storytelling que você manda, na mensagem que você manda pra sua namorada, pros seus amigos, pra sua mãe, isso vai ficando cada vez mais intrínseco. E quando tu for montar uma apresentação de projeto pra um cliente, cara, isso vai sair naturalmente, né? Sim, claro. É aquilo, o storytelling é uma parada que todo mundo tem. Sim. Só que algumas pessoas acabam desenvolvendo melhor isso ou não. Acredito que era uma habilidade que todo mundo deveria desenvolver, seja estudando, seja naturalmente, porque quando você está treinando aquilo ali o tempo inteiro, né, é mais fácil você desenvolver uma habilidade naturalmente. Sim. Mas claro que ainda que você seja uma pessoa que não tem tanta habilidade assim de falar em público, ou que tem vergonha de falar para a câmera e não grava nenhum conteúdo em casa, ou nada do gênero, porque é perfeitamente normal, ainda assim é interessante você estudar, você analisar, você tentar aplicar. E eu falo por mim mesmo, sabe? Eu sempre me sentia uma criança super tímida nas escolas, assim. Tinha as amigas falando na moral, papo reto, assim, armas abaixadas. Eu sempre me sentia uma criança muito tímida. E vira e mexe eu ainda sinto timidez em alguns momentos, né? É uma sensação normal de todo mundo. Mas como eu sempre tive essa tentativa, né? Essa conexão de tentar fazer alguma coisa mais artística com as coisas, eu sempre fui tentando, como é que eu insiro uma história aqui no que eu quero contar? E eu lembro que, na época da escola, assim, nona série, tinha uma feira de ciências, e o meu grupo falava sobre o empuxo do Arquimedes, e eu fui lá, me fantasiei de Arquimedes pra falar, vamos fazer uma apresentação. Ó, tem prova, não é mentira, tá? Não é invenção. Não usem invenções de storytelling, porque podem te complicar. E depois, no ano seguinte, fui fazendo, até que eu comecei a me apaixonar tanto por isso que eu falei, não, eu quero fazer disso a minha profissão. Mas ainda assim, mesmo que você não tenha tido esse processo natural que foi vindo pelas minhas experiências, que é o caminho, né, as histórias da minha vida foram me levando para essa experiência, ainda assim, se você não teve elas, você pode procurar, sabe? Tem muito conteúdo muito foda sobre isso, livro, série, filme, vídeo aqui no YouTube, aqui no canal, a gente está querendo fazer um curso sobre storytelling também, o João vai estar participando, obviamente, e é muito interessante você pensar todos esses arquétipos que a gente constrói na nossa vida, sabe? E como que a gente entende e interpreta isso tudo. Sim, você levantou o ponto da mentira, né? De não inventar fatos. E aí, puxando um outro gancho, você falou da timidez também. Muitos bons contadores de história, bons intérpretes, grandes artistas, falando isso com base em nenhum dado não, tá? Base em conhecimento aí da vida. São tímidos. Por quê? E porque quando o cara sobe no palco, a impressão é totalmente diferente. Não, mas você é um bom comunicador. Bons comunicadores podem ser... vários que eu conheço são tímidos. Por quê? É muito uma questão de entrar num personagem. Sim. Sabe? E aí... Eu vejo um pouquinho diferente. Você vai entender o que eu quero dizer. Tu vai ter. Não, você vai entender o que eu quero dizer e como isso conecta com o lance da mentira. Eu fiz um workshop recentemente de storytelling, né? Eu dei um workshop de storytelling e muita gente levantou esse ponto. Então você tá falando pra gente mentir, pra gente inventar um personagem, uma história. Não é isso, sabe? Não é você contar uma mentira, você inventar um fato ou você ser alguém que você não é. Não é isso. É só você saber trabalhar tanto os teus pontos fortes que se sobressaiam. Exato. Na sua personalidade, você tem que trabalhar melhor os seus pontos fortes e trabalhar menos os seus pontos fracos. E a mesma coisa na história. É ressaltar os pontos fortes da história e diminuir os pontos fracos. Tanto na história quanto na sua personalidade. Sim, isso é storytelling, né? Tanto na forma de contar a história, como quanto na história em si, né? E isso não deve ser confundido com oratória. Um outro ponto também, né? Ponto, claro. Claro que eu acho que os dois andam de mão dadas, né? Sim. O cara que é um bom orador, geralmente, ele usa bem o storytelling. Exato. Mas é porque o storytelling, ele tá ali em qualquer lugar, né? Não é exatamente, o fato de falar. Tô contando a história aqui pra Deus e o mundo. Não, é mais do que isso, né? É uma camada abaixo disso. Claro que pessoas que têm uma boa oratória, acho que têm uma tendência de serem bons storytellers. Mas ainda assim, não necessariamente você precisa de um pra fazer o outro. Exato, sabe? Né? E storytelling, por exemplo, imagina que essa sala aqui tá totalmente vazia, né? E eu tenho um cesto com vários objetos aleatórios, né? Eu peguei esse cesto e escolhi vários objetos diferentes e montei um cenário nessa sala, né? Joguei uma peruca ali no chão, uma garrafa de vinho aqui do lado e um colchão sujo no canto. Pronto, montei esse cenário aqui na sala, né? Espalhei vários objetos. Eu vou te chamar, Vitor, entra. Você vai entrar e você vai entender uma história a partir daqueles objetos que estão na sala. Isso que eu fiz, espalhar os objetos na sala, eu contei uma história. Sem falar uma palavra, eu contei uma história. Então, isso é storytelling também, sabe? Esse é o ponto de não ser confundido com oratória. Não necessariamente storytelling é falar, é você escrever
Mas... Não necessariamente usam-se palavras sobre isso. Exato. Né? Porque a grande questão que eu acho é justamente isso. Não é a história propriamente dita, é o significado que as pessoas interpretam daquela história. E isso é uma coisa até muito complicada de falar e acho que é muito debatido entre todo mundo que faz isso, porque cada um interpreta as coisas do seu jeito. Às vezes uma cena que é triste pra mim é uma cena feliz pra você. Depende, tem uma série de fatores que vão entrar e aí parte de novo toda aquela questão de cada um tem sua própria narrativa, cada um tem suas formas de interpretar as coisas. Então quando a gente pega exemplos ou no cinema, sendo mais perto do artístico, né? Que é você pegar o storytelling de cores, como é que as cores contam uma história. Inclusive, também tem vídeo sobre isso no canal. Caraca. E esse vídeo é muito bom. Esse vídeo, eu vou defender que esse vídeo é muito bom. Caraca, você faz tem 2 vídeos sobre storytelling de cores no canal. Assistam, os 2 são muito bons. Esse eu vi. E como que a gente forma, né? E aí, além disso, no dia a dia, como é que uma ação que você faz na rua conta uma história? Qual que é a pessoa que você é? Qual que é a pessoa que você quer que as pessoas enxerguem que você é. E realmente, eu nunca defendo que você tem que interpretar um personagem, porque eu já caí nesse erro de ficar interpretando um personagem, e a linha começa a ficar muito tênue entre a verdade e o personagem. Então, por isso que o ponto não é você... Assim, óbvio, a gente não tá falando de personagens, né? Tipo, Xuxa é um personagem. Não, é óbvio. Mas assim... Eu virei o Pelé da escola pra ter mais amigos. Exato. O ponto não é você ser alguém... Jamais é você ser alguém que você não é. Não é isso. É pegar tuas habilidades, tuas características e trabalhar... Exatamente. Enaltecer as melhores e enfraquecer as piores. É saber trabalhar tuas características. Não acrescentar características, nem remover características. Sim, claro. É basicamente equilibrar... É fazer um balanço das tuas características. Porque... Isso é muito abstrato, né, Vitor, também? Né? Não, é abstrato, mas é porque a gente tem muito contato com isso o tempo inteiro. Sabe? É muito fácil você sentir que alguma coisa é artificial é uma coisa real, sabe? Uma coisa virtual é uma coisa real. Hoje em dia tá ficando mais complicado porque a gente tá falando de Instagram, a gente tá falando de TikTok, de Twitter. Então as pessoas, é muito mais fácil você ver um recorte das pessoas, porque é aquilo, o exemplo que você falou de quando você acorda. Eu vivo 24 horas por dia. Mas no meu Instagram, inclusive segue lá no Instagram, @VitorIndica, no meu Instagram eu compartilho 10 minutos da minha vida, sabe? Se eu posto uma foto minha trabalhando e uma foto minha, sei lá, jantando, o único recorte que as pessoas vão ter de mim é que eu trabalho e janto. Então, qual é que o storytelling acaba se refletindo nisso? É que não dá pra ser esse personagem, porque eu não vou poder só trabalhar e jantar da minha vida, eu tenho que fazer outras coisas. E quando você começa a se perder nesse personagem, né, tipo, fica muito complicado de você entender, tipo, não, peraí, o que é meu, o que é real? Isso é um processo complicado de você entrar, sabe? Eu acho que em casos muito específicos, eu acho que a gente não pode confundir aqui, por exemplo, de novo, porque, só pra gente deixar claro também, pra quem não tem muito contato com isso, a gente não tá falando no personagem tipo Lucas Neto, sacou? A gente tá falando... Isso é claramente um personagem. Isso é claramente um personagem. O que o Vitor tá falando aqui é quando as pessoas não vão conseguir diferenciar o personagem de quem você é. Exatamente. Né? E isso é perigoso, né? Sim. Se esse personagem começar a mudar suas atitudes ou tal, porque e você não consegue manter esse personagem também. Exatamente, porque surge várias questões de como você pensa, tipo, não, beleza, eu vou fazer isso para as pessoas gostarem de mim. Vou assumir esse personagem. Então esse personagem, sei lá, gosta de jogar futebol, gosta de jogar basquete e gosta de sair com os amigos à noite. Não façam isso. Exatamente, porque se você não gosta de fazer essas coisas, você vai suportar fazer essas coisas por um tempo, mas depois você não vai conseguir mais. E assim, isso parece que é uma coisa boba de escola e do cara que tentou mudar as coisas para tentar ser amiguinho dos outros, mas não, isso acontece o tempo inteiro em empresa, no dia a dia, em relacionamento. E essa forma que, às vezes, eu vejo isso com experiências profissionais que eu tive, de pessoas que eram assim, que elas faziam um storytelling, que elas, mesmo inconscientemente, né, nunca estudaram sobre, mas inconscientemente fizeram storytelling para atender as demandas dela, os desejos dela, e elas faziam storytelling e isso não suportava. Não sustentava, né? Não sustentava. Eu acho que... E aí você puxou um ponto aí que vamos emendar também pra gente conseguir explicar o porquê. Porque tudo tem um porquê e por que a gente trabalha o storytelling? Por que a gente não simplesmente conta a história de qualquer forma? Quando a gente conta uma história, a gente quer fazer alguma coisa. A gente tem um objetivo com essa história. Seja vender um produto, seja emocionar, divertir alguém, né? Com um filme e tudo mais. E nesse caso, numa situação de querer se enturmar ou coisa do tipo e entrar num personagem...
o objetivo é se enturmar, né? E o que você pode fazer é pegar o que você já tem e entender como que essas suas características vão contar melhor a história de quem você é, né? Pra se encaixar. Não se encaixar, você não precisa se encaixar em nada, né? Mas pra mostrar pras pessoas quem você é e como que elas podem te interpretar e tudo mais. Eu acho que é isso. É usar suas características, né? E quando a gente pega os grandes pensadores aí de storytelling, porque realmente o lado do storytelling que a gente vê muito é sempre pro lado profissional, né? Como que você aplica o storytelling em apresentações e como que a gente faz isso de uma maneira mais chamativa, etc. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Carmine Gallo, que inclusive tem até um livro ali do ladinho dele, que ele fala sobre as palestras do TED, ele fala sobre o Steve Jobs também. E eu lembro que tem um trechinho no livro dele que ele fala sobre isso, né? Que é muito mais fácil você emocionar alguém com algo que te emociona do que você tentar inventar uma emoção que não existe. Exato. Sabe? E isso é simples porque isso se aplica em qualquer situação. Ele fala isso falando sobre uma palestra do TED do Bill Gates. Mas se você parar pra botar na sua vida, se você parar pra botar nas coisas que acontecem, né? No podcast que a gente gravou aqui também, que tá disponível no Cast de Ferro, lá no Spotify e outras plataformas de streaming, a gente fala muito sobre o propósito também da vida, né? De como que a gente tem as narrativas dão esse propósito. Acaba que surge disso. Porque, cara, a narrativa é criar propósito. Isso. A narrativa é a gente criar uma grande história na nossa vida, né? Total. Eu acho que esse lance de viver, de se emocionar com a história... Cara, se a história não faz sentido pra você, se você não se emociona com a história, se você não tem brilho no olho contando a história, por que outra pessoa deveria ter? Exatamente. Sabe? Então, eu defendo muito isso. Na hora de contar uma história, essa história tem que ser importante pra você, cara. Exatamente. Sabe? Você tem que ter brilho no olho e, viver aquela história. Porque se você não passa isso... E mesmo que às vezes você tenha que contar histórias que não te dão brilho no olho, é você entender como que você anexa aquela história ali com brilho no olho, sabe? Exato. E aí que entra essa questão de, qual que é o seu objetivo, pra que você tá contando aquela história, será que de fato aquela história ali vai te agregar de alguma maneira? Porque são formas de aí a gente bota na apresentação do trabalho, de você tem que fazer um resultado mensal, a apresentação mais chata do mundo que é a representação de resultado. Cara, se aquilo ali vai te favorecer no seu propósito, na sua coisa que te emociona, que te dá brilho no olho, né? Que é essa expressão que ele usa até no livro também. Cara, de algum jeito você vai conseguir botar aquele brilho no olho ali naquela apresentação ou naquela história que você tá contando pra sua namorada, super empolgado porque você viu alguma coisa que você gostou pra ela, sabe? Então, é o storytelling que tá presente. E esse que eu acho que é o mais importante, né? O storytelling que tá presente ali no dia a dia, que você pode inserir pra dar mais propósito, pra dar mais motivação nas coisas que você faz. Sim, e aí quando a gente pega o objetivo, eu dei o exemplo de vender, né? Que você quer contar uma história pra vender, mas quando você tá contando uma história pra um amigo, ou pra sua namorado, o seu objetivo é entreter aquela pessoa, divertir aquela pessoa ou compartilhar uma história. É uma história legal que é compartilhar um sentimento que aconteceu contigo. E isso é totalmente genuíno, você tem esse objetivo, né? Eu acho que quando a gente fala de vender, é algo profissional, mas no caso do pessoal, que é o que você está levantando, é isso, o seu objetivo é compartilhar esse sentimento com a pessoa. E o teu desafio é esse, sabe? É passar essa história de uma forma genuína, de uma forma verdadeira e que transmite sentimento. E quando você faz isso no seu dia a dia, na hora que você tiver que fazer isso de uma forma profissional... Vai ser muito mais fácil. Você não vai nem pensar. Você já sabe que é natural, né? É que nem, sei lá, andar de bicicleta, é natural. É um movimento que você faz naturalmente. Pô, João, aí, que papo foda. Sinistro, né, cara? Hoje, quando eu faço uma apresentação pra projeto, cliente, eu não busco mais, assim, óbvio que de forma inconsciente, mas eu não penso, isso aqui vai dar gatilho, eu vou botar um título chamativo. Cara, isso já vai... Sabe? Naturalmente. Eu não sei fazer isso. Não tem problema. Você quer que eu te ensine contando uma história? Mas é isso, né? Fica natural e a forma de você contar a história, né? Emociona e tudo mais. E você consegue prender a pessoa que tá te assistindo. Bem, então é uma verdadeira aula de storytelling. A gente encerra aqui mais uma conversa com a entrevista sensacional com o JP Costa, João Pedro, um convidado ilustríssimo aqui do canal. A gente vai deixar a rede social, o link de tudo aqui embaixo também. Segue a gente lá no Instagram, @VitorIndica. E do outro Vitor é Vitor Questiona. O JP Costa, né? O JP Costa. Tá escrito aqui na tela. É um nome péssimo que eu decidi em 2012. Mas já tem todo mundo já conhece, então não tem problema. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Um abraço. Valeu.